I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam ver aí pelo título, hoje eu vim falar pra vocês sobre este 1 ano de Portugal. Conseguimos! Temos uma participação especial aqui. O meu marido está aqui comigo, o Renato, pra me ajudar, né? Também, mais uma pessoa, pra ir falar sobre a nossa experiência sobre este 1 ano de Portugal, que na realidade já tem 1 ano e 2 meses. Esse vídeo vai estar saindo aí um pouquinho atrasado, mas ainda estamos dentro do 1 ano, então tá tudo bem. Bom, vamos começar pelo começo, né? A nossa adaptação aqui, como foi, o que a gente achou, né, de Portugal aqui. Se foi difícil pra gente começar aqui. E, na minha opinião, todo começo é difícil, né? Nada é fácil, né, amor? Não. Muita gente fala o quão difícil é você se adaptar num país onde você não nasceu, né? Que nem nós nascemos aqui e chegamos e tivemos de lidar com as pessoas, com os lugares, com o clima, com idiomas e tudo. Pra gente, eu acho que posso falar por nós dois, né, amor? Que a gente veio com o coração e a cabeça muito aberta. Uma coisa que o Rê falava muito mesmo lá no Brasil já, que quando a gente coloca algo no nosso coração, que a gente já falava que parecia que não pertencia mais àquele lugar, a gente já sentia que nosso lugar não era mais lá onde a gente estava, seria outro rumo. E a partir do momento que você coloca isso no coração, eu acho que você vem com a mente e o coração muito mais aberto pro local onde você vai migrar. Mas é porque assim, quando a gente planeja vir, a gente começa a ver muitos vídeos, né, de como é que é a vida aqui. E com base nisso, a gente começa a ter muita vontade de estar vivendo essa realidade, né? A gente vê o pessoal fazendo compras, gastando o que seria muito menos do salário mínimo dele, enquanto a gente estava lá gastando nosso salário mínimo inteiro para poder conseguir ter o que comer dentro de casa. Então, quando você começa a ver muitos vídeos assim, acaba que você começa a não querer estar mais ali, quer estar, né, no país que você está vendo os vídeos. E foi isso que fez a gente vir pra cá com a mente mais aberta pra dificuldade que a gente sabia que já ia enfrentar. É, porque a partir do momento em que a gente decidiu a vir pra cá, a gente começou a consumir tudo sobre Portugal. Tudo que a gente podia pegar de experiências, de leis, de vivência, de dia a dia, de tudo mesmo. A gente começou a consumir sem parar, mesmo assim, era 24 horas. Era Portugal o que a gente estudava. Então, na nossa mente só tinha mesmo aqui. Tudo pra gente girava em torno de Portugal. E uma questão que o Renato entrou aí já, né, é o poder de compra, que foi uma coisa que a gente consumia bastante. Pra nós, vamos falar de realidades, porque a gente também consumia muita experiências e realidades das pessoas que já estavam aqui em Portugal, certo? E a gente via muito questão das pessoas reclamarem, né, que a realidade delas no Brasil já não era aquela, que, né, eu morava na beira-mar, ou a minha vida no Brasil não era assim tão difícil e tal, né? E daí veio para Portugal emigrar, o que se torna tudo muito complicado, porque você está começando do zero. Para nós, a nossa realidade no Brasil era um baixa renda, né? Nós tínhamos muita dificuldade e até nunca faltou nada. Mas assim, passamos umas baixas bem baixas no Brasil. Muita gente vem pra cá e começa do zero. A gente já tava vivendo no zero. Foi mais fácil se adaptar. Foi, porque pra nós até em questão... Era um assunto que eu estava conversando a parte com o Renato. É questão de poder comer mesmo. No Brasil, por exemplo, os meus filhos, a gente comprava iogurte pra eles, era uma vez no mês, olha lá. Era quando dava, entendeu? Então assim, aqui a gente brinca, né? Os meninos já enjoaram de iogurte, leite lá em casa sempre tem sobrando. São coisas pequenas que para algumas pessoas podem parecer assim absurdo a gente falar sobre isso, mas para nós que não tínhamos,
né? E que a gente não podia, por exemplo, as crianças pediam alguma coisa e a gente não podia dar, é uma realidade totalmente diferente. Então, hoje em dia, a gente podendo dar o que os nossos filhos precisam, em questão de alimento, essas coisas, é muito bom, porque... hoje em dia dá o que precisa e o que não precisa já. Já tá com uma regalia bem grande, bem diferente da realidade que a gente vivia antes. Exatamente. Então, assim, é muito diferente. Essa questão do poder de compra é uma coisa que é gritante, que realmente a gente pode falar que é... Não tem, gente. Isso aí é gritante mesmo e questão de valores. É porque, assim, a gente no Brasil comprava tudo parcelados, né? Tudo no Brasil era parcelado, não comprava nada à vista, nada. Então, assim, aqui a gente chega, o carro dá algum problema, a gente consegue ir na mecânica. Geralmente, quando dá um problema muito sério no carro, a gente gasta aí 300, 400 euros. Graças a Deus, o nosso trabalho aqui consegue dar conta de pagar isso à vista. A gente consegue viver bem assim, aqui desse jeito. No Brasil era diferente. O nosso carro no Brasil era um carro que... A manutenção dele era a mais barata possível, porque era um Uno 98, básico de tudo, não tinha nada. Era realmente ali a lataria e o motor. E mesmo assim, quando ele dava algum problema, a gente tinha que comprar peças parceladas. Então, assim, era tudo muito complicado. E quando você paga uma coisa parcelada, você já tem dificuldade para comprar qualquer outra coisa. Porque você já tem ali o compromisso de estar pagando a nossa casa no Brasil. Por exemplo, a gente pagava a casa, daí você tinha que pagar água, pagar luz, a que era comida, muito telefone, e daí você tem parcelas de coisas que você adquiriu. Então, assim, às vezes tava pagando, por exemplo, que seja um telefone, que seja pagando um problema que teve o carro, e todas essas parcelas vão se acumulando e o seu dinheiro no final do mês não sobra pra nada. Então tudo isso aí dificultava bastante. Que só se a gente já for levar em consideração, que nem a gente tava falando sobre a questão dos pneus do carro. O nosso carro precisa trocar os 2 pneus traseiros, né? Eu já fiz o orçamento e ficou 138 euros pra trocar os 2. E nós vamos trocar mês que vem. E é uma coisa assim que a gente não precisa se planejar o ano todo, né? Lá no Brasil a gente comprou 2 pneus pro nosso carro. Eu acho que nós pagou foi 400 e alguma coisa em cada, não foi, amor? Na van. A gente parcelou também. Então, assim, conta muito pra gente que era baixa renda. Bom, aproveitando, já vamos entrar nesse mérito, né? Que o Rê falou sobre trabalho. Que nós conseguimos fazer as coisas. Mas muito disso é graças ao trabalho do Renato. Porque o lugar onde ele trabalha é muito bom em questão financeira. Mas trabalha muito, obviamente, né, amor? Você pode falar mais disso? É porque, assim, quando você vê muito sobre trabalhos em Portugal, o pessoal fala muito das fábricas, né? Só que muitas delas, por mais que você vai ter uma vida sossegada trabalhando de segunda a sexta, você vai trabalhar pelo salário mínimo, né? O salário mínimo daqui, acho que hoje é 840, né? Algo assim? Acho que é 840. Então, 870. 870 já? Olha só. Então, é 800... Não sei, eu vou colocar aqui na tela, gente. Quando eu vou pesquisar e colocar aí pra vocês. 870, esse vai ser o seu salário. Com os descontos, você vai conseguir receber 700 e alguma coisa. Tem fábricas que pagam mais. Você vai trabalhar de segunda a sexta, vai receber aí talvez 900 e alguma coisa, às vezes 1.000 euros, mas com os descontos vai dar uma caída. O que acontece? Por que o meu salário ele consegue ser melhor? Porque eu trabalho numa fábrica, mas na parte de obras. Então acaba que eu tenho que estar viajando sempre. Viajo, fico 2 semanas fora e depois é que eu retorno para casa, fico o fim de semana em casa. Então, assim, igual a Fernanda falou, trabalha muito. Só que com isso você também tem um retorno, né? Trabalhando bastante você consegue ter o retorno. Então, em vez de eu receber um salário comercial, eu consigo às vezes receber 2 salários mínimos, às vezes 3 salários mínimos, dependendo da quantidade de hora extra que eu consigo fazer. Então é isso que tem ajudado a gente a não ter que ficar parcelando as coisas, não ter dificuldade em poder ter variedade de comida dentro de casa. Entendeu? Pode comprar roupas, às vezes está no verão, tá sem roupa, a gente vai na loja, compra várias roupas, não tem dificuldade nenhuma com isso, porque trabalha bastante. Só que assim, não é um problema pra mim isso, porque no Brasil eu também trabalhava bastante. Trabalhava os finais de semana também, fazia muita hora extra, só que não tinha esse retorno, todo jeito era difícil. Então aqui eu trabalho bastante, mas pelo menos eu vejo um retorno. Agora, aproveitando, mostrar pra vocês e respondendo uma pergunta. O que o Renato faz? Ele trabalha com carpintaria, gente. Isso aqui mesmo foi uma parte aqui, foi ele que fez com a equipe que ele trabalha. Eles trabalham fazendo escadarias, tem também os passadiços, né, amor, nas praias, decks, pérgolas, casas, o que for de madeira, a gente acaba construindo tudo. Esse é o trabalho do Rê. Então, assim, esse trabalho aqui em si foi um dos melhores porque ele ficou em casa. Ele voltava todos os dias pra casa. Que infelizmente ganha bem, gente.
trabalha muito também. Só que, né, tem aí todo o sacrifício, né, que ele fica fora de casa. Pra gente, essa questão foi muito difícil pra se adaptar, porque a gente não era acostumado, né, a estar distante. Isso foi muito difícil tanto pra gente quanto pros nossos filhos. Não foi algo muito fácil, que nós temos 2, né, e o Rafael é menorzinho. Então, tem o Rafael e a Sossô. E o Rafael, como é menorzinho e é super apegado ao Renato, se tornou algo bem complicado. Hoje em dia já tá mais tranquilo, a gente já consegue, né, cambalear e melhor o negócio. Mas é isso. Se você vir pra cá e você for ficar dependendo do salário mínimo, realmente não tem condições. Você não vai conseguir estar estável, assim, vamos dizer, logo de início. Mas é claro, isso depende muito se for só uma pessoa trabalhando. Isso. Se for o casal trabalhando pelo salário mínimo, ainda assim vai dar um bom salário, consegue viver tranquilo aqui. Consegue. Uma pessoa sozinha, manter uma família com um salário mínimo já é bem inviável, já fica bem difícil. Se for conseguir, ainda assim vai ser uma vida complicada, vai ficar faltando alguma coisa. Mas agora, se conseguir vir pra cá e conseguir que tanto o marido quanto a esposa trabalhem, e os dois com salário mínimo, ainda assim vai dar uma renda boa, vai conseguir viver bem tranquilo aqui. Lógico, se achar um arrendamento acessível. Né? Acessível, o que hoje é algo bem complicado. Aproveitando e falando sobre essa questão de trabalho, né, pra gente que é mulher e é mãe. Quando nós chegamos, eu ainda fui pra minha área, trabalhei com unha, porém era percentual, e acabamos surgindo uma oportunidade de entrar na restauração. E eu fui. Porém, como o Rei estava nesse emprego onde ele não fica em casa, né, e ficava só eu com as crianças, o emprego da restauração, ele exige muito, principalmente questões de horários. Foi onde eu acabei saindo da restauração e ficando em casa com as crianças, porque estava tudo muito no início também. A gente tinha acabado de chegar e tudo, e as crianças precisavam de mais atenção. Foi onde eu fiquei em casa. E para nós que somos mulheres, acaba sendo mais complicado emprego com horário central, para ser bem sincera assim, porque olha, eu já mandei milhares de currículos, foram muitos mesmo, mas em horário central, que seria o nosso horário comercial, né? É muito complicado conseguir. Então, se você tem as crianças na escola, fica difícil você conciliar. É uma coisa boa para você vir pensando nisso, estar ciente disso, que é muito difícil conciliar horários. É complicado. Tem como, a gente consegue conciliar, mas é difícil. E no nosso caso aqui, mais difícil ainda porque o Rê não fica aqui, né? Então é bem complicado. Agora, entrando no assunto arrendamento, né? Que foi até o que nós falamos ali atrás. Gente, tem arrendamento sim. Porém, tá caro, tá um absurdo. E para todo lado que você olha, realmente os valores estão bem altos. Nós moramos em um T2, não, T2 não, T3. Nós moramos em um T3 e estamos pagando 500 euros mensais. Essa tá sendo a faixa. Na realidade, achar um deste valor do nosso tá sendo difícil, né, amor? Tá bem difícil. Hoje em dia é comum isso porque a gente mora em aldeia, né? Aldeia é os vilarejos. A gente mora num vilarejo e ainda assim paga 500 euros por um T3. Mas assim, se você for morar mais centralizado, mais dentro da cidade, você vai achar um apartamento ou uma casa no mesmo tamanho, provavelmente por 800, 700 euros. Então já fica um pouco mais caro. São, assim, os valores realmente, devido à imigração em massa, essa questão aí afetou muito, né, nos arrendamentos, subiu muito. Há notícias em que dizem que tem alguns lugares que estão baixando, que estão mais baixos aqui em Portugal, mas sinceramente na prática, na realidade, a gente não vê isso. Então, realmente é algo que aqui, questão de valores, questão de gastos mensais, é algo que pesa bastante na balança, são os arrendamentos. Bom, escola das crianças, o que a gente pode falar? Que eu tenho visto dos meninos, assim, que eu não tenho muita experiência em questão escolar, né? Tenho a minha e tenho o pouco que a Sofia estudou. Mas as escolas aqui realmente são muito
muito boas, o ensino deles é muito bom. E vejo mais pela experiência de outras pessoas que já tiveram filhos em escolas particulares no Brasil ou coisa do gênero, e fala o quão as escolas aqui são avançadas, né? O estudo aqui é muito avançado. E realmente eu vejo isso mais com a Sofia, né? Porque o Rafael tá no jardim, então eu não consigo dizer pra vocês assim sobre essa questão. Mas em questão da Sossô, a Sossô evoluiu muito, muito, muito desde que chegou aqui. Nossa, ela realmente, assim, o que eu posso dizer é também sobre a nossa região. Por quê? Porque aqui na nossa região a escola é muito boa. E quando eu falo certas coisas que tem aqui, tem pessoas que me falam que não há nos lugares onde elas moram, aqui dentro de Portugal, sabe? Então, assim, tudo muda muito de região para região. Igual para tudo, tanto saúde, educação, para tudo, documento, qualquer coisa. Muda muito de região para região. Tem coisa que na nossa cidade é de uma forma, na cidade do lado é de outra forma. Então vocês têm que estar preparados para isso também. E no nosso decorrer de um ano aqui, a gente percebeu muito isso, que muda muito. A outra questão com relação às escolas é que muita gente tem dúvida se as crianças vão conseguir se adaptar, né, na escola, com o idioma que as outras crianças falam. É todo português. Só que, né, o português aqui em Portugal, ele é um pouco mais acelerado do que o português no Brasil. Só que assim, as nossas crianças, elas têm se adaptado muito bem. Na verdade, elas têm aprendido o idioma aqui em Portugal. É verdade. É até um pouco engraçado eles conversando em casa. Eles têm se dado muito bem nas escolas, têm se dado bem com as outras crianças, não têm sofrido nenhum tipo de discriminação. Eles são muito amigos de outras crianças aqui, que são portuguesas. Eles se encontram nas ruas, nos mercados, correm, se abraçam. Então, assim, questão de discriminação ou de alguma dificuldade nesse sentido nas escolas, as nossas crianças, pelo menos, elas não estão tendo nenhum. Estão se dando muito bem nas escolas. Os professores também não têm tratado de forma diferente, têm tido muito amor nas escolas com as nossas crianças. Então, com relação a isso, a gente não tem do que reclamar. Tem sido tudo muito bem até agora. Nossos meninos mesmo são muito elogiados pela escola, pelos professores. Eles gostam bastante das nossas crianças. E aproveitando já que o Rê falou sobre questão de discriminação, o que perguntam muito é a questão de xenofobia aqui. Se a gente tem passado, questão de preconceito, essas coisas. Eu nunca passei por nenhuma situação. Na verdade, teve uma situação isolada, mas caso à parte, foi discordância. Foi mais uma discordância do que uma xenofobia na realidade. Mas eu mesma, super tranquila. Olha, pessoalmente, você não vai conseguir ver muito essa xenofobia. As pessoas não vão ser xenofóbicas com você assim na sua cara ou te falar alguma coisa, isso daí é muito difícil. Você consegue ver muita xenofobia na internet. Na internet é onde as pessoas elas têm mais coragem, né? Estão lá escondidas atrás de um telefone ou de um computador. Aí lá elas ficam dizendo alguma coisa assim que possa ser xenofobia, né? Dizendo pra você voltar pro seu país ou te xingando de qualquer coisa. Mas pessoalmente, vai ser muito raro alguém chegar pra você e falar pra você voltar pro seu país ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, a maioria dos portugueses, pelo menos todos os que eu tive, né, o prazer de conhecer, foram todas pessoas muito boas, tratam a gente completamente normal, não se vê diferença. Então, assim, é muito tranquilo essa questão. Mas, de novo, nossa região e nossa experiência. Porque nós conhecemos pessoas que as experiências foram totalmente diferentes. Mas digamos assim que a gente entrou com o pezinho direito, porque realmente pra gente foi tudo bem tranquilo aqui. Não tivemos assim grandes problemas com nada desse gênero, foi tudo bem tranquilo. Gente, também tava conversando com o Rê, algo que eu acho muito válido a gente mencionar também, foi que no início, quando nós chegamos aqui, nós também tivemos uma família maravilhosa que nos ajudou demais, que é a Cássia e o Ricardo. Eles ajudaram muito a gente, assim, que a gente chegou. E isso, nossa, isso foi uma coisa maravilhosa, porque de todos os lados, assim, realmente foi incrível. Foi a Cássia quem buscou a gente na rodoviária, lá em Viseu. E ela nos levou a Viseu também, em todos os cantos, para poder comprar as coisas para nossa casa, porque quando a gente chegou não tinha nada. E correr atrás de documentação, algumas coisas. Eles emprestaram o carro deles pra gente no início. Então, tipo assim, que doido faz isso, né? Eles.
Ah, mas vocês são amigos de longa data. Não, gente, eu conheci a Cássia aqui através do YouTube e entrei em contato com ela e a gente começou a conversar por WhatsApp. Nós conversamos 1 ano por WhatsApp, fomos nos conhecer só aqui pessoalmente, né, 1 ano depois. Mas a nossa amizade antes era só uma amizade realmente por telefone. A ajuda deles foi fundamental pra gente e são pessoas incríveis e que vão ter a nossa, assim, imensa gratidão, realmente, porque foram pessoas que nos acolheram muito. E isso contou muito pro nosso início aqui também, porque quando você começa totalmente sozinho, num lugar independente, assim, sem ter ninguém também, né, se torna um pouquinho mais complicado. Então, assim, é isso, só queria dizer porque a gente é muito agradecido realmente pela ajuda que eles nos deram. Outro assunto a ser considerado foi a saúde. Foram pouquíssimas as vezes em que a gente precisou. Uma foi no início, quando eu cheguei, que a Sossô teve mal, e aí eu levei ela no público, também tive acesso, foi tranquilo, foi super bem tratada. Precisei pro Rafa, só que o Rafa eu acabei levando num particular. E Sossô de novo, no meio do ano, ela se acidentou na escola, ela caiu por lá, porque a minha filha também não quieta, né, amor? Não quieta não. Os dois são, né, casinha à parte. Mas enfim, ela caiu também, foi de ambulância pro hospital, só que assim, aqui na onde a gente mora, aqui não, né, porque a gente não tá em casa. Aqui na região onde a gente mora, mandam pra Viseu, pra emergência. Aqui mesmo, assim, não há atendimento de emergência. É tudo mandado pra Viseu. Então, assim, esse é um pontinho negativo de morar no interior. Então, assim, às vezes que precisei, foi ok. Apesar que nessa vez que eu fui com a Sossô, a gente esperou muito. O tempo de espera, assim, realmente foi muito longo. Mas ela foi atendida e quando ela foi atendida, foi super bem tratada. Não é segredo pra ninguém que a saúde em Portugal tá bem caótica, né? A falta de médicos e tudo. Mas no momento em que você consegue um atendimento, geralmente o atendimento é bom. Pelo menos no meu caso, nossa experiência foi bom. E nós também temos um plano de saúde. Nós temos a Medicare e até o momento nos atendeu super bem também. Então isso aí foi bem tranquilo. Agora falando de um outro tema, que é um dos grandes motivos que eu vejo muita gente voltando pra trás. O clima, gente. O clima. No momento está um calor que eu já me arrependi de ter vindo de calça, né, e blusa, porque tá um calor, que misericórdia. Agora, como foi o nosso primeiro inverno? Como foi pra você, amor? Na verdade, pelo que as pessoas falavam, eu imaginava que ia ser muito mais frio. Exato. Só que não, foi muito tranquilo. Eu trabalho no tempo, né, porque eu trabalho, como a gente falou agora há pouco, com carpintaria. Então é no sol, é no frio, é na chuva, a gente tá sempre trabalhando. E na verdade foi muito tranquilo, aqui pelo menos Portugal. Acho que dos países da Europa é um dos países com clima assim, mais tranquilo. Se a gente morasse, por exemplo, mais para dentro, Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, acho que aí poderia ser um problema o frio. Mas aqui acaba não sendo nem tanto. Quando tá muito frio, chega a 3, 2 graus no... Bom, ali em casa, o máximo que a gente pegou foi -2, -3, porque, né, nós também moramos numa região mais fria, porque a gente mora pra região norte, né, já é uma região mais gelada, só que assim, pra gente também foi super tranquilo, as crianças também, não, as crianças na realidade, o Rafael mesmo, de princípio, aqui... quando começou o invernozão mesmo, tava difícil era fazer o menino colocar casaco. Era uma tarefa bem complicada, era conseguir fazer ele vestir casaco. Não foi algo assim que foi, nossa, muito difícil, algo muito difícil a ser considerado. Foi bem tranquilo pra gente. E pras crianças também. Se adaptaram super bem, são bem, muito tranquilo. E a gente veio de uma região no Brasil, do centro-oeste, né? E o centro do Brasil é realmente muito quente, muito quente. Muito. Lá a vegetação é o cerrado. Lá é muito seco e muito quente. Então quando a gente veio pra cá e o clima aqui variava aí entre 12 e 18 graus, quando a gente chegou assim, que veio, acho que foi a primavera, né, logo após o inverno. Então assim, foi um clima muito bom, bem diferente do que a gente estava acostumado. E a gente na verdade estava ansioso por esse clima, né? Porque a gente estava torcendo para sair daquele calor, porque realmente é muito quente. Todo dia 40 graus,
39 graus. A sensação térmica batendo 43, índice UV extremamente alto. A gente tomava ali vários banhos durante o dia para ver se refrescava e mesmo assim não adiantava nada. Então a gente sonhava com esse clima um pouco mais fresco mesmo, mais friozinho. Então pra gente a adaptação foi na verdade um prazer, não foi nenhuma dificuldade não. Pra nós foi muito tranquila essa parte, nós não tivemos dificuldade com isso. Igual idiomas também, né, a língua aqui também foi algo assim que foi super tranquilo. No início assim, tem algumas palavras que eles falam, gente, que realmente pegam nós assim que não dá pra entender, entendeu? Principalmente se você for conversar, por exemplo, diferentes regiões de Portugal também, o pessoal às vezes fala mais enrolado, fala mais puxado, ou fala mais ligeiro. Aí você, olha, tu pode repetir? Porque eu não entendi. Porque realmente tem vezes que não dá pra entender. Mas fora isso, e no verão aqui também, o Renato até mais do que eu, o tempinho que eu fiquei na restauração, eu vi o tanto de gente de fora, tanto inglês, francês, essas outras línguas todas aí, e o Renato, como ele fica mais em região de praia trabalhando, ele costuma ver mais estrangeiros, né? Porque assim como ele disse, Portugal ele tem um clima melhor da região da Europa, então muita gente costuma vir pra cá no verão pra passar o verão, porque é mais gostoso, é mais quente, né? E o pessoal busca calor, porque boa parte do tempo passa frio, né? E uma das principais coisas pela qual a gente veio, né? Pelo que nós estávamos buscando. E vocês vão ver que o Renato vai parecer com a cabecinha cortada e tem hora aí no vídeo, gente. Acontece, né? Eu sou menor do que ele, nós estamos descendo escadas. Enfim. A segurança, né? Que nós viemos em busca de segurança, pois... Afinal, temos duas crianças pequenas, então buscar a segurança e a qualidade de vida para elas sempre foi o nosso alvo, né? O que temos a dizer sobre a segurança? A segurança aqui, ela não é muito devida à polícia em si, né? Acho que muita gente imagina que é porque às vezes o policiamento é forte, né? É forte ou algo assim. Não, tem muito mais a ver com as pessoas. As pessoas aqui, elas têm uma cultura diferente. Se as pessoas estão andando por aí e encontram algo que não é dele, ele vai tentar achar um jeito de devolver para a pessoa que seja dona. Ou simplesmente vai deixar ali e não vai mexer. Vai ficar ali, do jeito que você encontrou, entendeu? Se for possível, de alguma forma encontrar ou identificar quem seja dono, eles vão buscar. Por exemplo, se você perde algo e lá tem o seu contato, o seu endereço ou qualquer coisa assim, eles vão tentar te contatar para te devolver. Coisa que a gente sabe que no Brasil raramente acontece. Eu mesma, bem no início mesmo, quando a gente tinha acabado de chegar aqui, eu fui entrar no carro e deixei a pasta simplesmente com todos os documentos nossos, todos, em cima do carro. E esqueci de pegar para colocar dentro do carro. E aí, quando saiu com o carro, a pasta caiu no chão. Passou um pouco, já me ligaram atrás, querendo saber quem era e tudo, que a pasta havia caído e que tava lá para me poder ir buscar. Então, assim, a gente sabe que no Brasil também, né, em outros países, tem pessoas honestas também, né, gente? Mas a gente sabe que o índice de criminalidade tem subido muito, os roubos e tudo. A gente luta tanto para conseguir ter as coisas e simplesmente numa bela noite, ou não precisa nem ser noite, é a luz do dia mesmo, assaltaram nossos vizinhos. Lá era de dia, não era de noite, e a gente estava em casa e simplesmente assim, entraram, tiraram, levaram um bocado de coisa à luz do dia. Então coisas que... cansei. Quer gravar vídeo subindo montanha? Pois é, né? A gente veio pra montanha pra gravar, porque é uma das coisas que também a gente gosta muito daqui, né? São muitas paisagens, muita coisa bonita. E a gente gosta de ir em lugares assim. Voltando para o tema, então assim, a gente luta tanto pra conseguir as coisas e no final vem alguém e toma, leva embora. Eu mesma quantas vezes já me livrei de assalto indo levar a minha filha na escola. Ou simplesmente voltando, que já foi umas 2 vezes que sofri tentativa de assalto. Tentaram levar o meu celular voltando da escola da minha filha, luz do dia. Tipo, era 1h da tarde, gente. Então, assim, muito difícil você ver isso aqui. Acontece? Acontece. Porque eu acho que nenhum lugar tá livre disso. Afinal, existem pessoas boas e pessoas ruins em todo canto, não tem essa. A gente não tá aqui tentando dizer que é um país perfeito, não. Não. Você tá dizendo que aqui o índice
com que essas coisas acontecem é muito menor do que acontecia na nossa região no Brasil. Exatamente. Então, assim, é igual um meme que eu tenho visto, assim, circulando por aí. Falando bem assim, certamente, se fosse um beco desse no Brasil, eu não entraria. Porque realmente, gente, tem lugares assim que você olha e você fala, eu não vou ali porque ali eu vou ser assaltado, ou vai ter um doido ali, né? E assim vai. Então, assim, questão de segurança, a gente surpreendeu muito realmente com esse ponto. Bom, e a gente não pode deixar de falar do fator principal, né? Que é a saudade que fica, de quem fica na realidade, né? É uma parte que dói bastante, mas é complicado, é um assunto delicado que... fazer o que, né? Acontece com quem imigra, não tem muito o que dizer sobre isso. É um fator que pesa bastante. Só que assim, muita gente volta pra trás porque sente muita saudade, né? A gente não tá querendo dizer aqui que já quer voltar pra trás por causa disso. Mas a gente sente muita falta da nossa família, claro. A gente fazia muita coisa junto, né? Almoços, né? Aqueles fins de semana com a família. Então, isso daí faz muita falta. Mas querer voltar, a gente não quer, né? Porque aqui a gente tá tendo muito mais qualidade de vida do que a gente tinha na nossa região no Brasil. Por mais que a gente tenha muita saudade da nossa família, os nossos planos são outros. São trazer eles para passear aqui e não voltar atrás. Bom, e chegamos aí em um ponto fundamental que é a qualidade de vida, né? Que o Rê falou. Essa questão de passeios, de parques, essas coisas. Por exemplo, a gente... Quando estávamos conversando com vocês, a gente estava lá em outro lugar lá longe. E daí a gente já buscou os meninos e nós estamos aqui em um outro parque. E enquanto nós estamos gravando aqui pra vocês, e aí eles estão brincando lá e a gente tá aqui gravando vídeo. É uma coisa que a gente não faria no Brasil. É uma coisa que a gente não faria onde a gente mora. Primeiro porque o celular exposto assim, já não. E deixar as crianças brincando assim, também não. É óbvio também que a gente não tira o olho deles, né? Eles estão ali tão perto da gente. Mas o que eu quero dizer é que a gente nem parques costumava frequentar com eles. Porque a gente chegava nos locais e sempre tinha aquele pessoal usando dorgas, né? Usando essas coisas. E aí era muito ruim pra ficar com as crianças nesses locais. Então a gente já costumava não frequentar mais. A gente já não ia mais. Era literalmente dentro de casa ou dentro da casa de alguém da família. Porque era o que nos restava. E aqui não. Aqui a gente sai muito mais. As crianças brincam muito mais. Bom, então... concluindo aqui, gente, pra nós, até o princípio, eu acho que posso falar por nós dois que, e também pelo decorrer do vídeo, pra nós está valendo muito a pena. Nós não nos arrependemos da nossa decisão e, na realidade, achamos que foi a melhor decisão que já tomamos. E pra nós está valendo super a pena. Portugal não é um país perfeito, tá longe disso. E a gente falou muita coisa boa, mas é porque a nossa experiência aqui está sendo muito positiva. Mas é lógico que no decorrer do caminho tem os percalços aí, tem algumas dificuldades, burocracias e coisas afins. Só que pra gente, no geral, esse um ano foi muito bom. Tanto pra gente quanto pra criança e pras crianças, né? Questão de crescimento, em questão de qualidade de vida, segurança de tudo. Realmente para nós é algo que valeu muito a pena. Então foi isso, esse aí é um resumão meio comprido na realidade do nosso um ano, da nossa experiência. Que eu quero ressaltar aqui que a nossa experiência foi o que nós passamos. E pra gente tem corrido tudo bem. Agora a gente vai finalizar o vídeo. Porque nós vamos brincar mais um pouco com as crianças e já vamos pra casa, que apesar de não parecer, com esse sol aqui batendo na nossa cara, mas já são 8 horas da noite. Então nós vamos brincar aqui mais um pouquinho com as crianças e vamos pra casa pra poder fazer janta. Você quer falar agora? E é isso aí, galera. Pra quem não é inscrito no canal, e se você chegou até aqui, não esqueça de... Eu vou colocar isso no vídeo. Eu vou colocar lá, preto e branco.
E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.